como que esses dados que a gente está colocando a cada segundo, a cada minuto, num ritmo absolutamente frenético, estão sendo usados de uma maneira hermética e não muito debatida por empresas, em primeiro lugar, globais, multinacionais, que não estão submetidas às leis brasileiras, que sequer pagam todos os impostos que a sua mídia, que uma mídia, digamos assim, convencional paga, e que lida com informação de jornalismo, lida com fake news, que lida com todo tipo de informação, de conteúdo audiovisual, conteúdo multissetorial, sem que a gente saiba exatamente como essas informações estão sendo tratadas. E com essa finalidade, a gente acaba chegando, né, nesse pano de fundo da internet que eu estou tentando traçar muito rapidamente, a uma situação em que a gente vê um uso, uma manipulação e uma mercantilização dos dados pessoais, e esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Para quê? Para que esses dados sejam alimentados, né, por um sistema de inteligência artificial que está devolvendo para a gente o que a academia tem colocado de uma maneira muito clara como uma sociedade vigiada. Vamos ver um pouquinho o que é isso, né? A sociedade vigiada, ela, voltando um pouquinho mais para o contexto, essa sociedade vigiada é justamente o fato de que tudo que a gente faz na internet está sendo perfilizado, está sendo monitorado, está sendo processado. E não apenas, como falou o colega, são criados perfis falsos por Cambridge Analytica para que haja vazamento de dados, para que esses dados sejam vendidos para uma plataforma e isso possa influenciar, seja a eleição do Trump, seja a decisão da Inglaterra de sair do bloco europeu, que foi o Brexit. Então, são decisões que são tomadas em nível absolutamente global, numa escala mundial, e que a gente vê que plataformas, né, estão, às vezes, influenciando e tendo mais poder do que muitos governos, até mesmo na formação de opinião, até mesmo no comportamento, como a gente já ouviu nessa sessão. Então, fechando esse ciclo, o meu interesse acadêmico partiu, então, de discutir como que a gente pega esse poder econômico que é manifesto, né, numa receita cada vez maior dessas plataformas. Na verdade, a gente viu uma guinada na economia mundial, em que os bancos que, historicamente, ou as grandes multinacionais como Coca-Cola, que foram sempre as empresas que mais lucraram, foram sempre as empresas que tinham, enfim, o maior faturamento, as maiores empresas do mundo, e elas foram simplesmente substituídas por empresas como Google, como Apple, como Facebook, que estão hoje no topo das listas das empresas não apenas mais poderosas, né, pelo nível de informação que elas detêm e que elas armazenam e processam, como as empresas mais ricas do mundo, né? Então, realmente, muitas delas têm um PIB maior do que muitos países, a gente sabe disso. E, a partir daí, a gente colocou um modelo de uma sociedade vigiada. Por exemplo, o uso da inteligência artificial para reconhecer uma pessoa na rua, e essa pessoa pode ser confundida por um bandido sem ser, ou simplesmente quando eu pesquiso uma pousada ou uma passagem aérea e a internet me inunda com uma série de informações, se eu quero me hospedar num hotel tal, ou se eu quero fazer tal passeio, ou se eu quero... E isso nós consideramos que somos da comunicação, que é invasivo, que é uma invasão de privacidade. Por quê? Porque na Constituição brasileira está dizendo que o cidadão brasileiro tem direito à sua vida privada, à sua intimidade, à sua privacidade, e isso está dentro de um campo que a gente fala da dignidade humana.